Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui falar de contratação. O Santos anunciou mais uma contratação para a temporada de 2023 e o contratado da vez é Dodge. Sim, Dodge, o volante Douglas Moreira Fagundes, o Dodge, que estava no futebol japonês, estava no Kashiwa Reysol e vem aparentemente numa negociação que envolveu 25% dele. Então, caso o Santos consiga vendê-lo, parte do lucro vai para o Kashiwa Reysol. Então, vamos falar um pouco sobre o Dodge, sobre como ele joga, um pouco do histórico dele e fazer uma avaliação aqui bem breve sobre o que nós achamos dessa contratação. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilha, comente aí. Comente nos outros vídeos também, o pessoal tem comentado principalmente nos vídeos do Santos na Copa do Mundo, né? Mas também no das Sereias, que estão na final do Paulista. Final que não vai ser amanhã, até tinha comentado, mas que a data prevista era quinta-feira, mas vai ser no sábado. Então já fiquem atentos aí. Amanhã, não, sexta-feira tem pré-jogo, então, das Sereias da Vila. Mas o assunto é Dodge, que acabou de ser anunciado, faz acho que nenhuma hora que ele foi anunciado pelo Santos, já está nas redes sociais. Então vamos falar um pouco da história dele. Ele que, segundo a Wikipédia, nasceu em Santo Antônio do Sudoeste, que é uma cidade aqui do Paraná, então bem perto daqui, mas na fronteira com a Argentina. E de lá ele foi para a base do Grêmio, ficou na base do Grêmio de 2008 a 2013, depois foi para a base do Criciúma, e lá ele estreou profissionalmente. É, ficou no Criciúma de 2014 a 2018. Depois foi emprestado pro Fluminense, que é onde ele meio que surgiu, assim, né? Ele nasceu em 96, então, quando ele foi pro Criciúma, ele estava fazendo 20 anos já. Foi em 2014, então ele estava fazendo com 18 anos. Aí ele estreou no profissional com 18 anos e ficou aí até os 22. Então, só com 22 que ele foi pro Fluminense, 2018, e aí o Fluminense comprou ele posteriormente, ficou com ele até 2020. E aí, uma notícia interessante é que, segundo os relatos da época, ele não quis renovar o contrato com o Fluminense, inclusive com o Odair Helman de treinador. Então, parece que ele ganhou visibilidade com o Odair Helman. Ele era reserva do Richard e do Jadson na época. E em 2020 o Oder Hellman chega e ele se torna titular. E aí em outubro de 2020, que era quando já estava no período de pré-contrato, né, de poder assinar um pré-contrato com outras equipes, o Fluminense tenta renovar o contrato com ele em 2020, em outubro, e os agentes dele disseram que a oferta era muito baixa. E aí ele foi separado, ele não quis renovar, ele começou a treinar separado, e aí e em 10 de fevereiro ele foi anunciado pelo Kashiwa Reysol. Kashiwa Reysol, para quem não se lembra, é o time que o Santos enfrentou em 2011 no Mundial, porque ele era o campeão japonês daquele ano. E o Mundial tem também, né, além dos campeões continentais, o campeão do país sede. E aí ele ficou até essa temporada no Kashiwa Reysol, então 2021 e 2022 inteiro. E agora é anunciado pelo Santos por uma contratação de 3 anos, com essa possível venda aí para o futuro, essa porcentagem da venda para o Kashiwa Reysol. Falando um pouco só do Kashiwa, só para dar uma contextualizada, ele não está entre os grandes campeões, ele não fez uma grande temporada no ano passado. Ficou em sétimo de 18 times, então é meio que aquele G Santos mesmo, assim, ficou um pouco mais para cima do meio da tabela. Não classifica, acho que para a Conca Champions, para Champions da Ásia, né? A Conca Champions é da CONCACAF e a Asia Champions League, se eu não me engano. E só para lembrar que ele também disputa o mesmo campeonato que o Pituca, né? E o Kashima Antlers ficou em quarto, já ficou melhor. O Kashima tem um dado interessante,
que em 2010 ele foi campeão da segunda divisão japonesa e em 2011 foi campeão da primeira divisão japonesa, da J-League, quando ele disputou o Mundial com o Santos. Então, segundo aqui a Wikipédia, vou até abrir aqui o SofaScore dele, já tem mais dados. Cadê aqui o resumo da temporada dele? Então, ele teve 29 jogos pela J-League, mais 3 pela Emperor's Cup e mais 5 pela J-League Cup. Então, ele teve 37 jogos nessa temporada pelo Kashiwa Reysol. Um gol marcado e uma assistência em 37 jogos. Mas até ele é volante, então não faz tanto mal assim que ele não tenha tantos gols, eu acho. E um outro dado interessante, a gente abre aqui o SofaScore, o mapa de calor dele, então mostra ele intenso tanto na defesa quanto no ataque. O mapa de calor dele é muito forte ao redor do círculo central, assim. Quer dizer, parece querer dizer, pelo menos, que ele tem uma presença boa, assim, naquela intermediária, né? Talvez um pouco para frente do Rodrigo Fernandes, mas chegando bem até a outra intermediária, a intermediária do ataque, o que é um bom sinal. Eu acho que nesse sentido talvez ele seja importante, porque é onde o Santos tem meio que esse buraco, né? Entre o Rodrigo Fernandes e os atacantes. Então, talvez seja interessante ele aparecer nessa função. Vou compartilhar aqui Vou tentar, né? Porque é sempre uma tentativa. O vídeo da Santos TV. E aí, para mostrar algumas das habilidades dele no meio de campo. Pode continuar. Sempre prioriza o gol. Eu acho que é o mais importante. Tem falta pelo Criciúma ainda. Fazendo jogada. Aí pelo Kashiwa, não muitos lances por parte do Santos. Mas, como eu estava dizendo, né, eu acho que é interessante que ele consiga fazer esse. Bom, a galera fala box to box, né? Mas essas duas pontas do campo, né? Tanto essa intermediária defensiva quanto essa intermediária ofensiva. E considerando a estrutura que o Santos está enquanto time agora, você tem o Rodrigo Fernandes na frente da defesa, que é meio que indiscutível, assim, ele é esse volante marcador que não é exatamente o volante que sobe até a outra área. Nem era para ser a função dele mesmo, né? Ele, ele conseguindo marcar bem, né? O Rodrigo Fernandes, marcar bem e dar o primeiro passe, e ele já fez muito bem essa função. Se ele tiver que fazer mais coisa do que isso, ele vai ficar sobrecarregado, eu acho. E aí, nesse sentido, é interessante a vinda do Dodge, se ele conseguir corresponder às expectativas, porque ele poderia fazer essa segunda volância um pouco à frente do Rodrigo Fernandes. Então, levar a bola com mais qualidade para atravessar esse meio de campo, que é uma coisa que o Santos vem tendo dificuldade. E aí você poderia eventualmente experimentar o Soteldo no meio de campo, que acho que vai ser uma das opções, até porque o Santos continua sem um meio-campista em essência, né? Mas possivelmente vai testar lá o Soteldo, Carabarral, talvez. Mas se o Dodge conseguir fazer a marcação um pouco melhor do que Camacho e Zanocelo e chegar a bola à frente, acho que ele pode ser muito útil nesse sentido. Então é uma contratação que dá um pouco mais de esperança para que esse meio de campo funcione um pouco melhor. Então fica aí mais um jogador apresentado. É, não sei se são esses os jogadores, de novo, né? Quando a gente falou em todos os vídeos do Messias, do Mendonça, não sei se são esses os jogadores que vão subir de patamar, né? As contratações de peso do Santos. Mas, bom, o João Lucas também. O João Lucas é lateral direito, né? Não é exatamente essa função, mas não são contratações de peso
como eventualmente a torcida do Santos estava esperando, mas são contratações nas posições que o Santos precisa. João Lucas na lateral direita, o Dodge nessa segunda volância, o Messias na zaga, a gente passou meio por apuros de zagueiro lá. O Mendonça talvez indique uma saída do Lucas Braga, não sei direito, mas, ou talvez seja uma questão do Soteldo vir para o meio mesmo. Então eu acho que são jogadores que compõem o elenco muito bem. Falta sim esse talvez um meio de campo que faça diferença, mas não é exatamente o jogador que é fácil de encontrar no mercado. Então até dá para entender. Acho que o que muita gente está pegando no pé é o fato do Rueda ter falado em entrevista que viria ou quatro ou cinco contratações de peso, e de peso mesmo não veio nenhuma. Até aí, eu prefiro que não venha nenhuma, mas que os jogadores que venham correspondam do que viram um Ricardo Goulart da vida, que foi uma contratação de peso e que foi muito mais gasto do que retorno em campo. Eu acho que é importante que o trabalho seja bem feito nesse sentido, né, de identificação de talentos ou de identificação de problemas, de faltas no elenco, fazer o scout, né, fazer essa serviço de inteligência e trazer jogadores que sejam acessíveis, mas que consigam trazer retorno dentro de campo. Então, é, espero que o Dodge consiga preencher esse meio de campo de uma maneira melhor do que nós vínhamos vendo com o Camacho, com o Danocelo, só, né? Basicamente, eram os nossos volantes. Aí que fazia com o Carabarral, talvez. Então vamos ver como é que o Dodge vai se encaixar. E lembrando que ele já trabalhou com o Oder Helman no Fluminense, virou titular, então certamente tem o aval do novo treinador do Santos. Torcer para que ele consiga se adaptar bem ao elenco e fazer aí uma boa temporada. Já que ele vai ter 3 anos de contrato, que virou meio que o padrão dessas novas contratações, eu acho um pouco temerário isso. Mas vamos ver, né, se a gente consegue ter retorno dentro de campo e aí, eventualmente, uma possível venda no futuro. Que aí é o cenário ideal, né? Um jogador que consiga dar esse retorno em campo e traga lucro ainda para o clube futuramente. Bom, então, bem-vindo, Dodge, que consiga aí ser um reforço e não apenas uma contratação, que ajude o Santos a melhorar o seu nível de futebol, né? Então, esse foi o nosso vídeo. Obrigado a todos que acompanham o canal, obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente aí a sua expectativa com relação ao Dodge, o novo volante do Santos Futebol Clube. Obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Abraço.